Bom dia, irmãos. Vocês estão bem aí? Rapaz, vocês pularam até tarde ontem à noite, né? Quase não me deixaram dormir ali. Deixaram sim, eu dormi ao som da banda Purples. Meus irmãos, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês não têm noção. Meu nome é Mateus Inácio, tá? Mateus Felipe Inácio Santos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Redenção. Mas eu me considero basicamente há 4 anos pastor da Cristã Evangélica. Eu vou explicar para vocês. Tem quase 5 anos que eu tenho caminhado tão próximo de vocês, dos pastores, de vocês nos eventos FEMOS, os eventos das igrejas, em Brasília, Goiânia, Anápolis, e eu tenho ficado muito feliz. O pastor Tiago talvez vai lembrar, ele vai lembrar, é claro que ele vai lembrar, nosso primeiro café, porque quem gosta de tomar café é pastor, e também presbiteriano, né? Então, vocês vão ver onde eu vou chegar hoje vai ser um perigo para vocês. Eu e o pastor Tiago, ele tinha feito uma boa amizade com o reverendo Emílio na época, aí eles falaram, vamos tomar um café todo mundo junto. Aí fomos lá para o Bellini Café da 114 Sul, pastor Tiago, pastor Marquinhos, pastor Danilo, eu e o reverendo Emílio, sentamos lá, e ali eu creio que foi um início de algo muito bonito que o Senhor estava fazendo, uma aproximação, já havia ali um alinhamento teológico, então a gente conversou sobre o Tim Keller, o que a gente estava lendo na época, foi muito, muito bom, e desde então tem acontecido isso, mas por que eu ia falar que ia ser um perigo para vocês? Porque vocês são tudo maluco. Vocês ficam chamando pastor presbiteriano para pregar em evento de cristã evangélica e banda presbiteriana agora. A banda Purples, que estava aqui ontem à noite, era presbiteriana. Entendeu? Era presbiteriana. Então, só para deixar essa dica para vocês aí. Mas vocês ficam na cristã evangélica, que é que Deus chamou vocês para serem uma bênção. Minha esposa é a Débora Lidória, ela acabou de sair ali com os meus filhos. A Melissa tem 8 anos, o Daniel tem 5. E algumas informações a nosso respeito familiar. Vejo alguns mantos rubro-negros aqui nesta manhã. Um número excessivamente maravilhoso de mantos rubro-negros. Ontem, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na metade da pregação do pastor Tiago dos Santos. Eu falei assim, que acampamento ungido, gente. Eu, como presbiteriano, num acampamento assembleiano, no meio da cristã evangélica, com esse bando de rubro-negro, eu quase comecei a falar em línguas, meus irmãos. Foi quase, foi ali, foi no limite ali, né? Nós não somos exatamente todos flamenguistas lá em casa. Minha esposa é gremista, mas ela tem usado minha caneca do Flamengo. Já é uma grande conquista. No meu aniversário do ano passado, ela vestiu a camisa, eu quase fui às lágrimas ao chão, tá? Eu adoro tocar teclado, eu gosto de jazz, de soul funk, de música black, de Eli Soares, de Edmota, eu gosto dessas coisas. Eu torço para o Los Angeles Lakers, eu gosto muito de basquete, eu joguei basquete, eu gosto... Tem Lakers aí, torcedores do Lakers? Kobe Bryant, LeBron James aí, estamos juntos? Tá? Então, isso aí são algumas importantíssimas... Obrigado, querida. Importantíssimas informações. E, obviamente, como pastor, né, pastor Tiago? Pastor Tiago dos Santos aí também, a gente conta piada de pastor, né? Pastor é um tiozão que conta piada de pastor e força as ovelhas a rirem, né? Qual foi o primeiro cabeleireiro da Bíblia? Absalão, porque Absalão. Vocês iam falar Sansão, né? Sansão foi o primeiro cliente, mas quem foi o segundo cliente que pediu o primeiro corte na Bíblia? Naum, por favor. Sensacional, né? Obrigado, Tiago. Puxou as palmas. Vou te dar um abraço depois, cara. Você sabe do que eu estou falando, né? O pessoal não entende, cara. Só mais uma, né? Só mais uma. Qual é o livro da Bíblia que o filho pede um biscoito para o pai dele? Abacuque. Sensacional. Muito boa, né, cara? Ninguém tá... Por que vocês não estão rindo? Só porque eu tenho 41 anos de idade. Cara, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês vão entender. Aqui com isso eu fecho a introdução. O motivo de eu estar feliz, meus irmãos, é porque apesar de eu ter 41 anos de idade, eu me sinto profundamente jovem e à vontade de vocês. Eu não tinha todos esses cabelos. Quando o Tiago me conheceu, eu não tinha todos esses cabelos. Isso é o que as ovelhas fazem na vida de um pastor. Mas eu cresci em acampamentos de jovens a minha vida inteira. E eu sei como esses momentos são fundamentais na formação da nossa fé cristã, porque aqui o Senhor renova a nossa esperança, o nosso compromisso com Deus, e Ele salva muitos em acampamentos, né?
Muitas noites da fogueira aí, muita gente achando que estava entregando a vida para Jesus, é Jesus que estava tomando a vida deles, né? Para si. E, para fechar essa introdução, eu amo teologia reformada. Porque a partir dela, na verdade, a gente fala teologia reformada, calvinistas, presbiterianos falam dessas coisas, mas é porque, na verdade, ela é só uma porta de entrada para as escrituras sagradas. Para nós estudarmos aquilo que levou homens como Lutero, Calvino, Zwingli, Martin Bucer, Philippe Melanchthon e tantos homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da história a se dobrarem aos pés de Jesus. Teologia reformada, na verdade, nada mais é teologia bíblica. Está falando da palavra de Deus. E, meus irmãos, a gente faz tanta coisa legal em acampamento, a gente canta, a gente pula, a gente rola, e eu amo fazer tudo isso. Mas hoje, eu entendo que nada chega aos pés de estarmos aos pés do Senhor por meio da sua palavra. Então eu gostaria de convidar vocês a fazer aquilo que vocês estão fazendo desde sábado aqui. Que vocês se dobrem em reverência nos seus corações diante da grandeza da palavra de Deus. Essa aqui é a minha Bíblia de Genebra que eu tenho desde 1998, enquanto alguns de vocês nem eram nascidos, talvez a maioria de vocês. Foi a Bíblia que eu comprei com a primeira mesada que o meu pai me deu, gordinha, e eu queria comprar essa Bíblia. Eu fui para os Estados Unidos, morei um tempo lá, e ela foi e voltou comigo, está toda rasgada e rabiscada e caindo coisa dela, né? Mas ela é toda rabiscada e rasgada por uma boa causa. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje pela manhã, essa causa. Tão perto que se nota um tema sensacional que foi escolhido para esse retiro, fantástico. E hoje eu quero que você e eu abramos juntos em Esdras, capítulo 3. Você lembra onde é que fica Esdras na Bíblia? Aí, com Bíblia digital fica fácil, né, miserável? Ei, eu queria ver com Bíblia física. Quem achar Esdras, fala amém. Bíblia física. Já achou? Já está lá. Ah, pastor, não vale. Pastor é fácil. Quem mais aí? Já achou Esdras? Aonde fica Esdras na Bíblia? Não vale isso aí. Entre Gênesis e Apocalipse é fácil também. Quem falou isso aí? Não vale. Entre Gênesis e Apocalipse. Depois de Crônicas. E antes de... Então, você lembra? Gente, aqui... eu gosto de Bíblia. Então, a gente vai fazer de tudo que a gente puder durante esse retiro. E você já teve uma dose fantástica de Bíblia com o pastor Tiago dos Santos. Eu vou fazer de tudo para que você saia desse acampamento mais alfabetizado na Bíblia do que nunca. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, continua. Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras. Uma salva de palmas para vocês. Aí, beleza, viu? Até aí é fácil, eu queria ver vocês continuarem. Não, tá tranquilo, eu vou na garrafa. Tranquilo. Neemias, Esther, né? Jó, Salmos. O que vem depois de Salmos? E depois de Provérbios? Começou a ficar difícil aí agora, né? Nem entrou nos profetas maiores ainda, vocês já estão... Depois, o que vem depois de Provérbios, gente? Eclesiastes. Depois de Eclesiastes? Aquele livro lá de Salomão, né? Espertinho. Depois de Cantares, vem o quê? Isaías, Jeremias... Lamentações, Ezequiel, Daniel. Valendo um chocolate agora para uma pessoa que conseguir daí até o final do Antigo Testamento. Vai, vem. A gente parou aonde? Parou em Daniel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E a blusa lá, ó. Ó o manto lá, ó. Aprende aí, pessoal, tá? A pergunta dessa manhã, e eu vou tentar fazer todas as minhas exposições, eu amo exposição bíblica, mas o que nós vamos fazer vão ser palestras / exposição, pregação / palestra, tá? E todas elas vão ser bem bíblico-teológicas. A gente vai fazer uma investigação das Escrituras dentro desses temas que ficaram na minha competência, tá? Tão perto que se cultua, tão perto que se discipula, e tão perto, esse último foi o mais engraçado que eu tive dificuldade de dar um nome, que é se santifica / vigia, tá? Mas tem a ver com a volta de Cristo, então a gente vai ver isso. Primeiro,
tão perto que se cultua. A pergunta que eu quero que você deixe na sua cabeça aí agora é: quando você ouve a palavra culto, que foi dita algumas vezes essa manhã, o que vem à sua cabeça? Culto, tá? Guarda ela aí. Esdras, capítulo 3, versículos 1 a 13. Acompanhe comigo a leitura das sagradas, santas, inerrantes, infalíveis e inspiradas palavras do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos, e seus irmãos Cadmiel, e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Essa é a bendita palavra do Senhor. Vamos abaixar os olhos e vamos orar. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti dirigimos nossos pensamentos, afetos e anseios, para que nesta hora o Santo Espírito de Deus nos seja o intérprete das sagradas letras. E mais do que isso, Senhor, não apenas nos deu entendimento, mas nos deu deleite, o amor profundo pelo estudo da Tua palavra, de tal maneira que não haja tesouro ou bem nesse mundo que se compare à glória deste encontro que nós temos com o Deus eterno por meio desta palavra. Senhor, que seja tão bom, que nós queiramos estar diante da Tua lei todos os dias da nossa vida, até nos encontrarmos pessoalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Então, quando você ouve a palavra culto, o que vem à sua cabeça? Deixa o texto aqui de lado um segundo. Na minha cabeça vem a minha infância. Eu nasci na década de 80. Quem são os da década de 80 aí comigo? Por favor, manifestem-se, para eu não ser velho sozinho. Os velhos do lado de cá, os do lado de lá. Quem mais? Década de 70 para trás? 70 para trás? Quem aí? Os crentes verdadeiros, crentes raiz. Crente raiz, igual nós aí. Lá das...
Respondi a chamada depois de Moisés, depois de Abraão, na escola. Como é que era, hein? Vocês lembram, gente? Lá no início, meu pai me levantava domingo de manhã, cedo, porque tinha culto domingo de manhã, escola dominical, culto domingo à noite. Tinha roupa de igreja. Quem já botou roupa de igreja? Tem roupa de igreja? Todo mundo já usou roupa de igreja? Você vai assim, desse jeito aí para a igreja? Né? Roupa de igreja, né? A roupa bonita. Normalmente criança ainda não sabe botar camisa de botão, aí o pai vai lá, põe camisa de botão, aquela calça, o sapatinho mais ajeitado, e lá vamos nós para a igreja. Quando você chega na igreja, já está tocando o prelúdio. O que é o prelúdio? Aquela música que a tia do órgão toca no início. E um ambiente solene, né? Reverente, as pessoas já vão chegando, talvez já vão sentando nos bancos de madeira, lá da Igreja Presbiteriana de Brasília. Se você for lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, na década de 80 tinha aqueles bancos de madeira, tetinho, assim, curvo, a cruz atrás da igreja, e tudo de madeira. A igreja inteira de madeira. Nunca vi tanta madeira na vida, tá? Então, madeira, e o que você tem ali? Você tem o banco de madeira, você sentou, e o que tem logo na sua frente, assim que você senta? O que você vai abrir? Inário, gente. Alguém, você sabe o que eu estou falando? Vocês sabem o que eu estou falando? Salmos e hinos, lá era o inário evangélico, tem harpa cristã para os assembleanos, lá para os batistas tem cantor cristão, sério. Hoje os presbiterianos usam o novo cântico, né? Mas aí vinha, então, a liturgia do culto. O presbítero, que era o liturgo da manhã, estava ali de terno, né? Então era terno, né? Terno, gravado, liturgo. Então vou fazer como os presbiterianos, década de 80, fim da década de 80, início de 90, tá? É minha fase, tá? Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã. Parecia um inglês americano falando português, né? Vamos abrir no hino número 9. Ao Deus triuno exaltar, e a igreja de pé acompanhando aqui. Aí ele começava: a ti, ó Deus, altíssimo Senhor. Conhece esse? Eterno Pai. Ou então, né? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Aí vinha o momento do sermão e o pastor: vamos abrir solenemente e reverentemente a palavra de Deus. Meus irmãos, eu cresci assim. Esse foi o meu contexto, esse é o meu berço, né? Ok, eu sou jovem igual vocês, eu falei. Então, quando chega ali na adolescência nossa, um fenômeno curioso começa a acontecer. A gente começa a se envolver com programação de jovem na igreja. E é uma bênção, é uma alegria, como eu falei para vocês, né? A gente começa a ter nossas atividades de jovens, encontro da mocidade, culto da mocidade, sábado à noite, certo? Bênção, né? Você vai para o culto da mocidade, você é solteiro, conhece as menininhas, vai comer no McDonald's depois, né? Então, peguei pesado, né? Mas era bênção, gente, né? Momento de alegria, culto mesmo, a gente lá, e era do nosso jeito, né? A gente pulava um pouquinho mais, presbiteriano pula um pouquinho também, mas pouquinho. Tá? Pouquinho, você pula um pouquinho mais, né? Canta aquelas músicas que a gente cantava, os louvores ali da década de 90, Vencedores por Cristo, tinha muita coisa boa, muita música boa, né? Cantava, tinha uma palavra voltada, mas quando chegava no domingo de manhã, os jovens que talvez foram no sábado à noite, já não estava aparecendo muito não, porque dormiram um pouco mais tarde, sabe? Aí às vezes não vinha, ou vinha. E aí, meus irmãos, vamos confessar os pecados dos músicos aqui. Músicos, vamos confessar os nossos pecados, né? Você é um jovem, morrendo de sono, tocou no sábado à noite, mas você está na escala do domingo de manhã no louvor, né? Aí os safados dos músicos, eu não ia falar, mas são, né? Tocam no louvor, né? Termina o momento de louvor, o culto continua, mas o músico vai beber aquela água lá fora e nunca mais volta. Ele vai lá no bebedouro, sabe? Está lá, bebendo água com o pessoal. Rapaz, que benção, hein? Arrasamos hoje, aquele arranjo de eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sou velho, lembra que eu falei que eu sou jovem, mas sou velho. Então eu sou jovelho. A tua mão, o teu poder sobre mim. Né? Aí você, cara, aquele arranjo, pô, quebramos, hein? Aquele acorde lá, foi show. Mas o culto está rolando lá dentro. E você está se gloriando do seu lá com cesta lá. Né? Mas não era só o pessoal da música, os jovens assim, né? Sai para um xixi, sai para uma... Pode falar isso na pregação. Sai para um xixi, sai para... Mas não volta mais. E aí o grande fenômeno que eu observei na minha adolescência, entrando na mocidade, é que alguns não voltam nunca mais. Eu quero perguntar para vocês por que nessa manhã.
Porque essa pergunta assombrou meu coração durante anos, e eu posso dizer até décadas. Eu me tornei presidente da mocidade da minha igreja, fiz isso durante alguns anos, adolescência, mocidade, já tinha um chamado pastoral no meu coração, mas eu me perguntava, o que rola com os jovens, meus amigos, gente que cresceu comigo na igreja, gente. Eu estou falando de gente que bebeu na mesma fonte de escola dominical que eu, história de Abraão, de José, de Moisés, que leu os mesmos textos que eu. Mas quando chegava na adolescência, ou um pouco depois, na época da faculdade, da UNB, do que vinha, depois que saía da igreja na hora da água, nunca mais voltava. Por quê? Por que alguns de vocês têm amigos que cresceram na igreja com vocês, mas não estão na igreja mais? Por que vocês têm alguns amigos que vocês convidaram talvez para ir para o acampamento? Você fala, cara, o cara vira para você e fala, pô, você ainda está nessa, cara. Você ainda está nessa. Por quê? Talvez você mesmo não seja o outro amigo, você é você mesmo que por um tempo começou a pensar que essa história de culto, essa palavra é muito chata, muito tradicional, não tem nada a ver com você. Aí começa aqueles argumentos mais farrapados que o outro. Na igreja é todo mundo hipócrita, pelo menos no mundão, os meus amigos me valorizam. O filho pródigo usou esse mesmo argumento lá em Lucas 15 e não colou para ele, tá? Por que as pessoas saem da igreja? Os pastores ficam numa saia tão justa, os pastores aqui, líderes, vão reconhecer comigo um fenômeno que vai acontecendo. Que a gente fica tentando atrair os jovens de volta para a igreja, mas aí a gente começa a se ver tentado, e eu sei que todo mundo já passou por essa tentação, de você abrir mão de algo que biblicamente é correto para atrair o jovem de volta. Então, e aí, gente, desculpa se eu falar uma coisa aqui que vai doer em alguns aí, não tem problema não, vamos todos juntos até o final, tá? Aí a gente começa a falar assim, não vamos mais chamar de culto, não. A partir de hoje a gente vai chamar de celebração, comemoração. Porque sabe por quê? Porque se eu chamar de celebração, comemoração, aí o jovem ele quer comemorar, ele quer celebrar. Então ele vai sair, aí a gente pensa assim, ó, a cabeça de gente velha, pastor velho. Ele vai sair da boate lá do mundo, porque ele vai vir comemorar com a gente na igreja. A gente vai fazer a mesma coisa que o mundo faz lá, só que agora aqui dentro, entendeu? Ele ia pular lá, não pula lá não, pula aqui. Não vai se divertir lá não, se diverte aqui. Mas aí a gente acha que para atrair os jovens eu tenho que sacrificar a verdade do evangelho. Eu tenho que sacrificar, não só a palavra, mas o conceito de culto. Culto. Tão perto que se nota, e aí o título é tão perto que se cultua, o nome que eu dei essa manhã. Porque, meus irmãos, a cena que a gente vai ver aqui em Esdras, e essa longa introdução foi de propósito, agora é um pouco mais rápido, a exposição vai andar rápido. Então, meus irmãos, como a gente ama exposição bíblica e é bíblico, você não pode dormir essa manhã. Eu já fui jovem, eu sou jovem e velho ao mesmo tempo, então eu já tive nessa posição de vocês. Qualquer showzinho de uma banda Purple num domingo à noite, você está pescando no sermão da segunda-feira de manhã, 100% das vezes, ok? Então você vai ter que fazer um compromisso aí com os palitinhos, põe os palitinhos nos olhos assim, fala, Espírito Santo de Deus, abre meu olho, tá? Porque agora é a tua palavra, é a tua lei, é Deus falando com você por meio da palavra dele, Vox Dei. Nessa cena, lá no meio do livro de Esdras, eles acabaram de voltar de onde? Onde é que esse povo estava cativeiro por 70 anos? Alguém sabe? Babilônia. Babilônia? Você já foi na Babilônia? Alguém já foi na Babilônia aqui? Alguém aqui já estudou na UNB, Universidade Nacional da Babilônia? Já? Temos aqui universitários? Eu passei, né? Era eu, Sadraque, Mesaque, Abednego. Meu amigo, era Cova dos Leões todo dia. Era fornalha. Meu amigo, tinha aula que eu entrava que o pau comia, porque eu sou moderado, gente, mas de vez em quando os professores me provocavam. Eu falava, tu não vai falar assim no meu Deus, não, miserável. Entendeu? Agnóstico, ateu, feminista, marxista, comunista e tudo misturado, lésbica, negra, para! Todo mundo tem que ser tudo hoje. O mundo plural da Babilônia adora todas as inclinações sociológicas, filosóficas e religiosas, menos ser crente. Pode tudo na Babilônia, menos ser crente. Então esse povo, durante 70 anos, entre o ano 605 e o ano
535 foram cativos pela segunda vez na história do povo de Israel, porque eles já tinham sido cativos no Egito. No Egito, escravo fui. Sim, senhor, sim. Mas agora esse povo tinha acabado de sofrer uma libertação inimaginável. Isaías havia dito no ano 623, lá no livro de Isaías, que esse cativeiro ia durar apenas 70 anos. E sabe o que aconteceu? Durou apenas 70 anos. O rei Ciro, num belo dia, ali por volta do ano 535, 537, ele vira, que vontade de liberar os judeus para casa hoje. Né? Foi literalmente isso, tá? Depois você dá uma olhada em Esdras capítulo 1, o rei Ciro abre o livro de Esdras falando, o Deus dos céus tocou o meu coração. Do nada, um rei persa, tá? Tem nada a ver com os judeus. Deus foi lá e moveu o coração do rei para cumprir aquilo que está lá em Provérbios 16. O rei foi lá e liberou todo mundo. Lá foi o povo que ficou 70 anos cativo de um outro povo, no meio de um contexto politeísta, idólatra e sem identidade religiosa. Você já imaginou você ser um israelita sem liberdade religiosa, num contexto onde todos os outros deuses são adorados, menos o seu? O que começa a acontecer com você? Você começa a esquecer, não é? Sua identidade começa a se confundir. Mas o texto nos diz que assim que esse povo volta, assim que eles são liberados sob a liderança de Esdras, Neemias, tá? São os grandes reformadores desse período. Você também vai ter Zorobabel aqui, tá? Você vai ter alguns profetas como Ageu nesse período e outros. Mas assim que eles voltam para Jerusalém, meus irmãos, qual é a primeira coisa que esse povo vai fazer? Vocês já pararam para pensar? 70 anos de Babilônia, qual é a primeira coisa que esse povo vai fazer? Voltar para a igreja. Voltar a cultuar. O texto vai descrever que eles agora vão se ajuntar como se fossem um só homem, versículo 1, e os seus líderes, versículo 2, Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, está tudo aí, ó, versículo 2, eles se colocam a fazer o que no final do versículo 2? Alguém pode ler para mim aí, a partir do e seus irmãos, depois de Sealtiel? Alguém lê em voz alta aí, pode ler. Ótimo, qual o seu nome, irmão? David, obrigado, viu, David? Todo mundo conseguiu ouvir? Olha o que esse povo fez, meus irmãos. Eles edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, segundo estava prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Reinstituíram a vida de culto, de adoração. E o texto vai detalhar, não vou entrar em todos os detalhes, mas o texto vai detalhar que eles voltaram com tudo. Olha só, meus irmãos, o templo não estava nem erguido ainda, não tinha nem as paredes do templo, mas eles já estavam colocando o altar. E o texto vai dizer que assim que eles começaram ali a fazer a reforma do templo, construir o templo de novo, os sacerdotes já estavam paramentados, os levitas já estavam posicionados, depois ele vai falar, segundo o que Davi organizou, todo mundo pronto para cantar em vozes. Não sei se você sabe, mas Davi chegou a organizar qual era a divisão dos naipes vocais e instrumentais. Para quem acha que esse tipo de coisa não importa na Bíblia, tá? Músicos, isso aí é para vocês que gostam aí, ó. Separação de contraltos, tenores, barítonos, Davi fez tudo isso. Tinha levita barítono, tinha levita, né? E os levitas que se achavam importante é igual hoje em dia, o povo que acha que levita, né? Que sai voando do chão assim, né? O povo que levita. Era uma piada, vocês não riram, tá bom. Tudo voltou, os paramentos, a roupa sacerdotal, a postura do povo. Vai ter um texto lá em Neemias capítulo 8, que Neemias tinha um púlpito de madeira, assim, na verdade, né, Esdras, tinha assim, o pessoal construiu um púlpito de madeira, e Esdras abriu a lei do Senhor e começou a expor a lei do Senhor, e à medida que ele expunha, haviam homens espalhados, eles não tinham caixa de som igual a gente, né? Assim, então eles tinham homens espalhados que funcionavam como amplificadores de som humano. Então eles ficavam assim, ó, imagina assim, eu estou aqui pregando e o pastor Tiago está ali no meio, tá? Ali na posição da mesa. Aí o Esdras falava aqui, estava aquela multidão. Aí ele pregava aqui, o pastor Tiago ouvia lá e falava assim,
Disse o Senhor Deus, não terás outros deuses diante de mim. Aí o próximo ouvia falar assim, como é que é? Não terás outros deuses diante de mim. E o povo dizia, amém. E amém. O que significa a palavra amém? Assim seja. Concordando com a verdade de Deus. Culto acontecendo. Meus irmãos, que povo é esse que depois de ficar 70 anos cativo na Babilônia, a primeira coisa que eles fazem não é comprar um Switch, comprar um Xbox, tirar umas férias, vamos para a praia. 70 anos de Babilônia, precisa de férias. Não, eles vão cultuar a Deus. Porque, meus irmãos, essa era a identidade deles como povo de Yahvé. Você precisa entender que culto não foi uma invenção humana, tá? Culto foi uma invenção de Deus. Alguém saberia dizer qual é o primeiro templo da Bíblia? Vou dar uma dica, pastor não vai responder. Pastor Tiago, fica quieto aí. O primeiro templo da Bíblia tem nome de jardim, valendo. Éden. O pastor Greg Beale escreveu um livro que ele trata do Éden como um templo de Deus. Você já parou para pensar num jardim como uma igreja? Eu provo para vocês que era uma igreja. Posso provar? Estava lá Adão e Eva, o único culto que podia ser prestado pelado na história do universo. Estavam nus e não se envergonhavam, tá? Fantástico. Gênesis 3:8 vai falar que Deus vinha na viração do dia e tinha comunhão com eles. Meus irmãos, o conceito de culto nasce daquilo que a Confissão de Fé de Westminster, na verdade, o Catecismo Menor e o Maior, na primeira pergunta ele fala, qual é o fim principal do homem? Alguém sabe? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, aproveitá-lo para sempre, ter felicidade nele para sempre. O fim, a primeira, e não é só no Catecismo Menor e Maior não, tá? Se você pegar o Catecismo de Heidelberg, se você pegar os cânones de Dort, se você pegar os documentos das igrejas protestantes que romperam com a igreja católica no século XVI, segundo a confissão helvética, a confissão escocesa, você vai perceber que todos eles começam estabelecendo que o fim do homem é glorificar a Deus, é viver uma vida consagrada em adoração, em culto a Deus. E aqui talvez seja a primeira lição para mim e para você nessa manhã, e para nós músicos. Porque a nossa tendência é dizer que eu tenho culto, mas a hora que eu gosto do culto é um momento de adoração. E nós músicos, o que a gente chama? Às vezes a gente mesmo cai nessa armadilha, a gente fala, tem um momento, meus irmãos, a gente faz isso o tempo inteiro. No culto tem o momento de louvor. É um momento que eu adoro, que eu levanto as mãos, que eu consagro. Mas eu quero perguntar para vocês, o resto do culto não é louvor, não? O resto do culto não é adoração? É claro que é. Todo aquele culto é louvor e adoração. E mais, toda a minha vida deve ser um culto na presença de Deus. Tudo. O deitar, o levantar, o comer, o andar pelo caminho, Deuteronômio capítulo 6. Seja comer, seja beber, tudo seja feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Tudo deve ser feito. E se você quer navegar de braçada nisso, para o pessoal que gosta de estudar teologia, vou falar, tá? Vai ler os puritanos. Pode ler. E lê muito, tá? Porque você vai descobrir um grupo de pessoas no século XVII que queria viver para a glória de Deus em tudo. William Perkins, John Owen, Richard Sibbes. Você pode ler, vai ler. Você vai ver o que foram caras que reordenaram. Jonathan Edwards, já ouviu falar? Jonathan Edwards, 17 anos de idade, ele tinha escrito a primeira versão das famosas 70 resoluções de Jonathan Edwards. Você sabe o que eram as 70 resoluções dele? Ele escreveu numa lista que ele queria que a vida inteira dele, cada área da vida dele, fosse um culto consagrado para a glória de Deus. E ele pregou isso na porta dele. Então, quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele via quando ele tirava o remelo dos 2 olhos, era 70 resoluções. Ele lia elas e falava que no dia de hoje, Senhor, eu consiga viver cada uma dessas determinações para a glória de Deus. Legal, né? Você podia fazer, faz as suas 70 resoluções. Dever de casa do final do acampamento, 70 resoluções para cultuar minha vida inteira a Deus. Nós fomos criados para isso. E é bom demais, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas devia ser sensacional
encontrar com Deus pessoalmente todos os dias na viração do dia. Você está lá capinando, né? Adão, capinando pelado. Lá, iê. Pá, lá vem Deus. Conversar com Adão. Adão, larga essa enxada aí, me conta aí. Como é que está aí, Adão? Oh, Deus, hoje foi bom, Deus. Estou fazendo isso aqui para a glória do Senhor, sabia? Eu sabia. Não tinha pecado. A comunhão era pura, transparente. Mas, meus irmãos, eu vou falar um negócio. Nem todo mundo gosta de culto. E o chifrudo não gosta, não. Porque lá em Gênesis 3, ali aparece o primeiro miserável que não gosta de culto. O primeiro. E a forma como ele decidiu fazer Adão e Eva não gostarem de cultuar foi a mais venenosa possível. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis 3, o diabo, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais, vocês lembram? Ele aparece, né? Papinho de serpente. Papinho de serpente, meu amigo, quando começa aquele Adão, Eva. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a pessoa começa de papinho de serpente para o seu lado, o que você faz? Corre, miserável. Não fica ali. A Eva ficou ali. A Eva, Adão, depois. Corre, cara. Você acha que José venceu a tentação da esposa de Potifar, que eu chamo de Potífera, que é esposa de Potifar com víbora, é Potífera, né? Vem cá, José, vem cá, José. Eu sou forte e corajoso, não temos nem me espantes, porque o Senhor, meu Deus, é comigo, olhando essa pornografia toda. Foi assim? Foi nada, saiu correndo. Foi acusado injustamente depois, porque a roupa dele ficou na mão dela, aquela miserável. Foi parar na prisão, mas você corre, mas lá vai Eva, bota na tela Gênesis 3, para eu mostrar um detalhe de como é que o culto vai pelo buraco. Gênesis 3, pode abrir a sua Bíblia aí também. É na tela e na sua Bíblia. Não basta ser só na tela não, tem que encontrar na Bíblia. Gênesis 3, logo no início do capítulo 3, diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. É assim que você faz uma pessoa não gostar mais de cultuar. Primeira coisa, vou dar dica, eu vou falar, mas não é para vocês fazerem isso não. É como se eu estivesse ensinando um seminário da enganação. Primeira coisa, quando você quer enganar alguém, você gera dúvida sobre aquilo que ela sabe. Você questiona uma verdade. É verdade, Eva? O que foi que Deus disse mesmo, Eva? E aquela semente da dúvida levou Eva a questionar a ordem que ela tinha recebido de Deus no capítulo 2, versículos 15 a 17. Tanto que quando ela dá a resposta dela é meio pelas metades, porque ela fala, deles não podeis comer nem tocar. Não, Deus não tinha falado que não podia tocar no fruto. Deus só tinha falado que não podia comer. Mas lá vai Eva, eu não sei bem. E aí tem uma pergunta de $1 milhão nesse início desse questionamento do culto e da adoração. Cadê Adão? Cadê Adão? Você vai me dizer que tem uma serpente conversando com a minha esposa e eu não sei de nada? Então Romanos 5 vai mostrar que Adão foi problema nessa história. Aí, depois que você questiona uma verdade absoluta, e a pessoa fica, na hora que ela já está ali, na boca do pênalti, o que você faz? Você afirma uma completa mentira, como se fosse verdade, tá? Se você quiser enganar alguém, é assim que você faz, tá bom? Você afirma uma completa mentira. É certo que não morrereis, Eva. Porque, na verdade, o grande ponto é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. Na verdade, o grande ponto, Eva, e eu, o diabo, sei mais do que Deus, é que Deus tem ciúme de vocês. E, em vez de Ele não quer correr o risco de perder a adoração dele. Na verdade, Eva, quem está certo sou eu, a serpente, e logo quem está certo é você, Eva. Faça o que te faz feliz, Eva. Seja o centro do seu próprio coração, Eva. Siga o seu coração rumo ao inferno. Toda vez que você vira a frase na sociedade, seja Taylor Swift cantando, e ela canta, tá?
Seja a Beyoncé cantando, e ela canta. Seja o Justin Timberlake, e ele canta. Siga o seu coração, na sua cabeça se completa. Rumo ao inferno, sua serpente miserável. Siga o seu coração, é a vovozinha. Siga o seu coração, vai levar você a trevas, ranger de dentes e perdição. Porque o seu coração é enganoso e não dá conta de nada. Siga o seu coração, é culto de si mesmo. E é por isso que o livro mencionado ontem, Ego Transformado, é tão importante. Engraçado, né? Nem combinamos. Foi mencionado já mais de 2 vezes aqui. Eu não sei porquê, eu nem combinei. Mas o pastor Timothy Keller aceitou na jugular da vida cristã, quando ele disse que o grande problema do coração humano, a cobiça, ela deriva da idolatria de si mesmo. Todos nós fomos criados como seres adoradores. Tim Keller não inventou isso, a Bíblia inventou isso. Mas outros, como Francis Schaeffer, Tim Keller, C.S. Lewis, falaram, todos nós fomos criados como seres adoradores. Todo mundo adora alguma coisa. Quando lá no Éden, eu e vocês perdemos a referência do culto de Deus, o que o nosso coração começou a cultuar lá no Éden? Pode falar aí, vocês vão me ajudar agora de manhã. Sejam específicos, para o meu sermão ficar melhor. Vai lá, valendo. Específicos. Ídolos modernos que se fazem passar por Deus nas nossas vidas. Pode falar com força. Seja crente agora. Vai lá. Dinheiro. Foi genérico demais. Claro que dinheiro. Mas dinheiro assim. Mais específico, vai. Cantores. Vai mais. Cantores. Rede social. Dá nome aos bois, gente. Flamengo. Pronto. Qual que é o seu nome mesmo, tecladista? Você toca pra caramba, hein, tecladista? Vem cá. Que bom que você falou. Vem cá. Pode me cumprimentar aqui. Qual que é o teu nome mesmo, velho? Ravel. Você torce pra que time, Ravel? Cruzeiro. Você falou isso por causa do Cruzeiro ou por causa do Flamengo? É, tá bom, foi boa. Ravel, que bom, Ravel. Que bom, Ravel, que você falou isso, tá? Que bom. Porque hoje a gente adora falar de idolatria, mas contanto não seja aquela idolatria que eu gosto. É sim, futebol, Flamengo, Neymar, que te faz perder o culto porque você não quer perder o final, ou o início do jogo, ou a metade do jogo. Eu vou fazer só uma pergunta entre a gente, eu vou chegar lá. Vocês acham que é correto cancelar culto da igreja por conta de Copa do Mundo? Mas eu lembro, não sei se o pastor Tiago vai lembrar, acho que os pastores aqui vão lembrar. Em 2002, na Copa da Coreia, nós, as igrejas, tiveram uma grande discussão, que ficou todo mundo dividido. Eu lembro, eu era adolescente naquela época. Se cancelava ou não cancelava culto de domingo de manhã, porque o Brasil estava na final contra a Alemanha. Rapaz. Falou do Flamengo, vamos mais. Qual foi o outro que você falou? Você falou um. Netflix. Vai mais específica, meu irmão. Os dorama mesmo? Não. Pousando no amor. Esse é velho. Quais são os novos aí mesmo? Fala um nome, seus miseráveis. Stranger Things. Vamos lá, quer ver? Olha só. Stranger Things. Meu amigo, você é flamenguista ou esporte aí? Não, é Flamengo mesmo, né? Foi quase blasfêmia. Stranger Things é legal, você gosta? Eu acho massa, eu assisti até a 3ª, 4ª temporada. Não dá spoiler, não, você vai morrer aqui hoje. Fica quieto aí. É legal. Stranger Things, eu acho fera. Pô, é uma série de... Tá todo mundo se divertindo bastante. Pô, legal, Stranger Things. Mas, se você decidir maratonar Stranger Things, a custo de lavar a louça, conversar com a sua esposa, cuidar dos seus filhos, servir o Senhor na igreja e cultuá-lo, a ponto de falar assim, eu não leio mais a Bíblia porque agora eu tenho que terminar Stranger Things. Isso é ou não é idolatria? Claro que é, e começou sutil, porque a idolatria não vem pelas coisas que você odeia, ela vem pelas coisas que você gosta. Mas eu amo tanto Stranger Things. Eu gosto da Eleven, né? Ela é tão legal. O que mais? Dá o nome aí dos ídolos. Pode ir, vai lá. Quê? Oi? Trabalho. E estamos vendo um problema aí, né?
as pessoas estão voltando a se viciar no trabalho. Vamos para o mundo da internet. Oi? Virgínia? Foi? Cara, aí eu denuncio minha idade. Eu vou falar, Tiagão, aí denuncio a minha idade, porque eu não conheço tão bem, eu confesso. Mas eu sei que ela casou com... Não, ela é namorada do Vini Júnior, é isso? É ela? Estão falando da mesma pessoa? É. Delane, é a outra. É porque a pessoa, o influencer, fala na internet para a água, né? Abre o mar vermelho, a pessoa falou, mas ele falou, ele é influencer, ele tem 50 milhões de seguidores, ele falou. Aí você se apega mais nas palavras do influencer da sua vida do que nas palavras de Deus. Foi isso, meus irmãos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, foi isso o que o Éden, Gênesis 3, a queda do homem alcançou nas nossas vidas. A ruptura do culto e da adoração. Não que a gente não cultua nada, é que a gente começou a cultuar nós mesmos. Em vez de amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, eu passei a amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. Essa completa inversão nos nossos corações. Mas, graças a Deus, meus irmãos, que Deus declarou que a semente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. E gostei. Qual que é o seu nome? Ele fez assim, ó. Yeah, gostei. Yeah, foi genuíno isso aí, foi sincero. Gostei. Então, Deus colocaria de novo o nosso coração no trilho da adoração. E Ele começou a recuperar na cabeça do povo de Deus como isso aconteceria. Começou lá no Egito. Estava lá 430 anos de politeísmo, depois que veio um faraó que não conhecia José e decidiu colocar fardos pesados sobre os lombos dos israelitas. 430 anos. É muito tempo na terra dos outros. Mas Deus levanta o seu mediador da aliança, o nome dele é Moisés, e o seu cajado na sarça ardente lança no céu. Lança no chão. Lança no chão. A sarça vira cobra, depois, quando pega de novo, vira cajado. Quem foi que foi capaz de fazer aquilo? Aquele que disse na sarça, eu sou o que sou. Yahvé é o significado do nome dele. Eu estou voltando para o centro da vida de vocês. Eu, Yahvé, estou voltando para o centro do coração de vocês, porque eu não sou Deus para abandonar o povo que eu criei para a minha própria glória. Amém? Então, quem tem mais interesse em culto, eu quero que você ouça isso, porque isso aqui é teologia bíblica. Quem tem mais interesse em culto, não é você em relação a Deus, é Deus em relação a você. Deus é capaz de mover mundos infundos na sua soberania e predestinar sua alminha miserável para que você seja dele e que você se volte para ele e que você possa cultuá-lo. Então ele meteu o quê? Quantas pragas na cabeça do faraó? 10 pragas. Pau, 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 pau. Na última, para não deixar nada de fora, o anjo da morte ia descer e ninguém que tivesse, se não tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta, os primogênitos iam morrer tudo. Lá vem o anjo da morte, Deus cumpriu exatamente o que ele falou que ia fazer. Esse povo é meu. Libera faraó o povo para o deserto para que me adorem. Livro de Êxodo, capítulo 12. Para que me adorem. Começou presbiteriano, primeira igreja presbiteriana do deserto. Vocês, primeira igreja cristã evangélica do deserto. Lá vai todo mundo adorar a Deus. E era literalmente no deserto, tá? Não tinha templo, não tinha nada. Lá vai o povo, laiê. Tá difícil de passar aqui, tem água na frente, não tem problema não. Deus abre o mar, afoga o faraó, glu, 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 glu. E lá está o deserto. A igreja onde Deus se reencontraria com o seu povo por meio do seu mediador. Guarda aí. A igreja onde Deus se reencontraria com o seu povo por meio do seu mediador. O povo era de dura serviço. Lembra que a gente falou? Idolatria. Ai, que saudade do Egito. Saudade, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. Né? E foi exatamente assim, murmurando.
Deus, é murmurando? Então tá. Vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos fazer um culto especial na base do Monte Sinai, lá em Êxodo 19. Como é que foi esse culto lá na base do Monte Sinai? Alguém pode me lembrar o que aconteceu? Qual o espetáculo de show que foi bem maior do que essas luzes aqui? O que aconteceu lá em Êxodo 19, no Sinai? Como é que é? Pode falar aí. Culto pentecostal. Eu não estava pronto a falar isso não, meu irmão, mas já que foi, né? Era raio, era trovão, era trombeta, era monte saindo fogo e fumaça, certo? Fogo e fumaça. E o povo mijando nas calças, que foi literalmente o que aconteceu. Lá em Hebreus capítulo 10 fala que Moisés ficou com tanto medo que ele tremia por dentro. Ele queria qualquer coisa menos Deus falando com ele e com o povo, porque ele temia que Deus falasse com ele. Eu quero fazer uma pergunta técnica para vocês. O que isso diz para mim e para você a respeito do conceito de culto? Quando você chega na presença do Deus vivo, que decide se manifestar no Monte Sinai, e o Monte Sinai vira um espetáculo pirotécnico de Steven Spielberg, o que isso diz sobre Deus e o que isso diz sobre a postura de quem cultua a Deus? A gente volta na tal da palavrinha que a gente falou, reverência. Reverência, meus irmãos, não tem só a ver com a roupa de domingo. Reverência não tem a ver nem só com se eu vou cantar, porque alguns pensam, né? É cantar hino, ou é cantar corinho do fogo, ou é cantar... Não, lá na igreja o meu pastor é um pouquinho mais descolado, ele não usa terno, mas talvez na hora da ceia ele põe... Meus irmãos, reverência é um pouco mais do que isso. Reverência tem a ver com a postura do meu coração quando eu estou enfrentando a santidade de Deus. Meus irmãos, eu garanto para vocês, se Deus quisesse aqui agora fazer o palco pegar fogo, e o raio cair do céu, e o teto cair aqui na metade, eu posso até morrer aqui, e a voz dele viesse a vocês e falasse, eu sou o grande eu sou, o Deus de Israel, o que você acha que você ia fazer? Você ia correr para baixo dessa cadeira aí, ó. Você ia ficar confessando todos os seus pecados. Ontem eu fiz isso, e antes de ontem eu fiz aquilo. E quando eu tinha 9 anos de idade, você nem lembra. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu peguei uma balinha na venda da esquerda. Porque você ia estar diante da face do Todo-Poderoso. O grande ponto, meus irmãos, é que eu e vocês, dominicalmente, não precisamos ter essa experiência toda para saber que o nosso culto deve ser exatamente assim. Em temor e tremor, em santidade ao Senhor, porque eu e vocês não estamos cultuando a nós mesmos, nós não estamos cultuando a banda, nós não estamos cultuando o telão, nós estamos cultuando o Criador dos céus e da terra, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso muda a postura do nosso coração, e Deus queria que o povo soubesse. Então em Êxodo 20, no versículo 1, antes mesmo de dar os 10 mandamentos, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Antes de dar a lei, antes de sequer começar a pronunciar qual era o primeiro mandamento do decálogo, Deus fala sobre graça. Para quem diz que no Antigo Testamento não tem graça, tem. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Portanto, qual é o primeiro mandamento? Vamos lá, escolinha bíblica, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma e por aí vai. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os 4 primeiros mandamentos do decálogo são mandamentos sobre culto. O nosso relacionamento vertical com Deus.
E tem gente que acha isso estranho, e tem que falar, né, pastor? A gente tem que falar, porque tem gente que olha os 10 mandamentos e fala assim, nossa, ainda bem que a gente está na época da graça agora, né? Eu sou, pastor, legal, que bom que você leu aí o livro de Esdras, mas eu sou Novo Testamento, pastor. Eu sou aqui, comigo é Novo Testamento, tá? Eu não gosto do Deus irado do Antigo Testamento, eu gosto do Deus da graça do Novo Testamento. E se você cair nessa armadilha, você está caindo na armadilha de uma heresia do 2º século da igreja chamado marcianismo, ou marcionismo. E isso não é você morar em Marte, tá? Marcionismo, o marcião, era um cara que fazia uma distinção radical entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei e da ira, e o Deus do Novo Testamento é o que eu gosto, porque o pai dele é o Pai, Jesus Cristo, e Jesus Cristo é meu irmão, então aí sim, aí me alivia. Meus irmãos, isso é heresia, a palavra de Deus é uma só, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, tudo é palavra de Deus. E o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E a santidade do Antigo é a mesma santidade do Novo. Então, os 10 mandamentos, e aqui eu quero que você preste atenção. Ainda que a lei de Deus, presta atenção agora, porque aqui está o tchan do negócio. Ainda que a lei de Deus tenha um aspecto cerimonial que não mais se aplica a nós hoje, tá? Nenhum de nós hoje aqui é chamado para colocar roupa de sacerdote, igual aquela com urim, tumim, com as pedras engastadas, com as 12 tribos, tá? Com o éfode, com o turbante, com a mitra. A gente não tem que usar nada disso. Ainda que eu e vocês hoje não precisamos mais pegar novilhos e cordeiros naquele mesmo sistema e sacrificar tudo aquilo daquele jeito e entrar no tabernáculo, ainda que a gente não tenha que fazer nada disso, o conceito de culto a Deus está todo ali nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Como é que Deus quer o seu coração diante dessa frase? 60%? 70%? 70% é muito, hein? Alguns já estão fazendo cálculo matemático. Cara, 70% é pra caramba, né? 80%. Ah, pastor, aí você já está falando de hipóteses. Isso não existe, pastor. Como 80%? De todo o meu coração, de tudo. 90%? Meus irmãos, é 100 redondo. Todo o meu pensar, todo o meu falar, todo o meu agir, não terás outros deuses diante de mim. E ele continua, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, eu não devo adorar a Deus segundo minhas invencionices humanas, aquelas estátuas. Meus irmãos, eu já fui ao Nepal 5 anos como missionário. A primeira vez que eu cheguei no Nepal, Tiagão, eu senti uma opressão demoníaca tão forte naquele país. É presbiteriano falando, tá? Você pousa no aeroporto de Katmandu, você sente. Sabe por quê? Porque assim que você entra no hall, é tanta estátua de ídolo. Meus irmãos, eles têm uma estátua de Buda no meio de Katmandu que tem 2,5 metros de altura de puro ouro. Escravidão. Eu vi uma cena, eu estava com o missionário João Petrecelli, um jovem passando, e tinha uma estátua de um demônio. Demônio, tá? Não era parecido, era como se fosse um demônio. E essa mulher, ela veio com uma baciazinha, e ela se ajoelhou, botou ali a oferenda, fez um ritual ali, e saiu meio chorando com medo. Eu falei, Petrecelli, o que é aquilo ali que está acontecendo? Ele falou assim, Mateus, aqui no Nepal, eles adoram tanto os deuses, entre aspas, bons, quanto os ruins. Eles têm que adorar todos. É um país com 29 milhões de habitantes e 33 milhões de deuses. 33 milhões de deuses. E eles ficam ali. Eu falei, mas por que ela está adorando o demônio? Ele fala, ela tem que adorar o demônio, porque se ela não prestar reverência a esse demônio aqui, ele pode causar mal à vida dela. Então ela tem que dar adoração a tudo que é Deus que surge no caminho. Eles vivem assim. Tem lá os deuses de familiares, os deuses deles. Deus tira o povo do Egito e fala, não terás outros deuses diante de mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, diferente dos outros deuses, ele é bom. O povo de Israel sai do exílio, presta adoração a Deus. Você está aí no texto de... você está em Gênesis. Volta em Esdras, eu já estou caminhando para o final. Em Esdras, lá no capítulo 3, está na tela aí, capítulo 3. Eu quero que vocês percebam
o que está escrito aqui no versículo 11. Eu vou pegar do versículo 10 só para dar contexto. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom. Por quê? Porque a sua, pode ler comigo aí? Porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. A palavra misericórdia aqui no hebraico é a palavra hesed. Hesed. Hesed era uma palavra muito específica que descrevia que o Deus de Israel, ele tinha um amor, é até difícil de traduzir, porque no português a gente traduz como misericórdia ou como longanimidade, dependendo da tradução, mas sabe o que significa essa palavrinha? De que o amor de Deus é um amor esticável, longânimo é essa ideia, é esticável. Porque esse povo de Israel ainda ia dar muita dor de cabeça para o povo, assim que eles descessem lá, Moisés com as tábuas. O povo estava lá embaixo fazendo o quê? Lá na base do Sinai, meus irmãos? Arão, irmão de Moisés, o que Arão estava fazendo com o povo lá? Bezerro de ouro, com os colares, com as joias do povo, estava aquela coisa toda. Deus dando a lei lá em cima e o povo lá embaixo. Ah, bezerrinho, como eu te amo. Meus irmãos, Deus podia ter fulminado da existência da terra todo Israel, porque todo Israel era pecador, inclusive Moisés, que falhou. Quando eles entraram na terra prometida, cuidado, hein? Quando vocês entrarem na terra prometida, Deuteronômio capítulo 28, cuidado, porque os deuses da terra são idólatras. Tem os cananeus, tem os ferezeus, tem os jebuseus, tem os filisteus. Cuidado! Não vão permitir que o tabernáculo de Deus, que era esse templo de adoração que foi dado como referência para eles, da presença de Deus, não vai permitir que esse tabernáculo se entre num jugo desigual com a vida. Mas, meus irmãos, foi exatamente o que aconteceu. O povo nem esperou, já estava casando com as cananeias. Cananeias! Vem casar! Salomão teve 1000 mulheres. Eu nem sei como ele deu conta, Rev. Porque assim, 1000 mulheres, eu não estou falando que mulher é ruim. Nada disso, meus irmãos. Eu amo minha esposa é maravilhosa. É que 1000. Eu quero que você pense nesse número, tá? E no caso dele não foi nem simbólico, não foi nem milenista, foi literal mesmo. Foi 1000 literal. O coração foi tomado de idolatria. O povo de Israel, quando entra na Babilônia, entra por causa da idolatria. Quando sai da Babilônia, ainda tem idolatria. E quando eles vão construir o templo, e aqui eu estou caminhando para o final, eles choram, sabe por quê? Porque os velhos do texto de Esdras olham e falam assim: cara, tá bom, a gente está construindo esse templo, mas nem chega aos pés daquele de Salomão. A gente já teve um tabernáculo maravilhoso. Aí a gente teve um templo sensacional. Agora, ó. Talvez eles pensavam assim. E eu quero que você preste muita atenção nesse final do meu sermão para você nessa manhã. Talvez eles estavam chorando porque eles pensavam assim: nós nunca vamos conseguir adorar à altura do que Deus espera de nós. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Eles estavam corretos. A verdade, meus irmãos, é que eu lanço para você esse tão perto que se cultua, porque a verdade é que se dependesse de mim e de vocês, nós jamais conseguiríamos prestar qualquer culto que fosse aceitável ou agradável a Deus, porque o nosso coração, no seu estado natural, é muito idólatra, e você sabe disso, não é verdade? É só você colocar a cabecinha no travesseiro à noite, você sabe disso. Mas alguns desses jovens, o texto termina dizendo que, na verdade, esses que não viveram as glórias do passado, eles estavam muito felizes, os jovens. E o texto termina, você percebeu aí o final de Esdras capítulo 3? Deixa a Bíblia aberta aí, está no finalzinho, olha aí, ó. Versículo 12. Ele fala: porém muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa.
Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Lá em Neemias e no livro de Ageu, vai dizer que, na verdade, esses que comemoravam eram aqueles que sabiam das promessas de Deus. Presta atenção. Presta atenção, tá? Eu sei que eu já fiz o sermão aqui, eu falei que ia ser pregar longo, já foi 1 hora, mas vamos lá, estou terminando. Presta atenção. Porque estudar a Bíblia é maravilhoso. Esses que celebraram sabiam que as promessas diziam que a glória do verdadeiro templo de Deus não era essa aqui que estava sendo construído, de que haveria um outro templo, um outro momento, um outro mediador muito maior que Moisés, muito maior do que Davi, muito maior do que Salomão, do que Josué, maior do que Samuel, maior do que qualquer profeta, do que qualquer sacerdote e de qualquer rei. Um belo dia, tinha um homem chamado Jesus, ele estava andando com seus discípulos, lá em Lucas 21, e aí em João também a gente vê essa cena. Aí eles veem ali o templo de Herodes, aí os discípulos ficam, uau, bonito, hein, Jesus? Jesus olha e fala assim, mas vai cair esse templo aí. E Jesus enigmaticamente fala assim, o templo será derrubado e em 3 dias eu o levantarei novamente. Eu imagino os discípulos ouvindo aquilo, como é que é, Jesus? O que está viajando aí? Eu sei sozinho, Jesus. Você vai reconstruir o templo em 3 dias. É o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou reconstruir esse templo em 3 dias. Eles ainda não entendiam que Jesus estava se referindo a um outro templo. A um culto que não para, porque ele é o templo, o pastor, o levita, o ministro e o adorador, tudo ao mesmo tempo. Jesus foi morto pela mão dos iníquos, e ao 3º dia, conforme a profecia dos profetas, o templo foi reerguido. Quando todo mundo entrou para ver, cadê? Não tem. Cadê? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive. E os discípulos ali começaram a entender, quando eles reencontraram com Jesus, Jesus falou, Pai seja convosco. Tomé, está duvidando? Toca aqui. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que eu disse para vocês que eu sou significa mesmo no Antigo Testamento? Lá na sarça ardente? Yahvé, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O culto que o crente pode prestar a Deus só é possível porque o templo e o ministro estão vivos. E eu e vocês que cremos em Cristo Jesus, podemos lançar toda a nossa infidelidade naquele que é fiel, toda a nossa incapacidade de cultuar naquele que é um culto vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que Paulo, escrevendo para os seus irmãos lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Deus vivo, que apresenteis os vossos, vamos lá, crentes, os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis, Jesus morreu, Romanos, até o capítulo 11, ele descreve tudo que Jesus fez. Lá no 12 ele fala, então vocês respondam ao sacrifício de Jesus por vocês e o Espírito Santo, oferecendo as vossas vidas, os vossos corpos, como um culto racional a Deus. Um culto que você entende o que está acontecendo. E não vos conformeis com este século, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, terminando meu sermão, eu com 25 anos de idade, chegando nos Estados Unidos de mudança, dia 22 de junho de 2010, para fazer seminário teológico, para virar pastor. Primeiro domingo, vamos, Mateus, vamos, porque a gente vai levar vocês na igreja, para vocês conhecerem a igreja aqui que vocês vão adorar. Lá vai eu e Débora, a gente chega na igreja, meus irmãos,
eu achava que a minha igreja no Brasil era tradicional, até eu chegar nessa igreja nos Estados Unidos. Pense numa igreja tradicional. Estava lá o coral, todo mundo de toga, o pastor. Falei, rapaz, o órgão de tubo, o tubo dava volta no fundo da igreja, tá? Só para vocês entenderem. Dava volta. Falei, tá ferro. Isso aqui é tradicional mesmo. Meus irmãos, o primeiro presbítero chega no púlpito para a primeira oração, chamado à adoração do culto. Quando ele lê a palavra e os olhos dele marejam, e ele não ergue a voz, ele não dá uma sapateada, não tinha um pandeiro na perna dele. E ele lê o texto bíblico de Neemias capítulo 8 e convoca o povo à santa adoração. E ele fecha os olhos, começou a orar. E meus irmãos, não se ouvia um pio de mosca e nem de boletim naquela igreja. Mas você sentia uma reverência como eu nunca tinha visto na minha vida. As pessoas ali, suas famílias estavam diante da face de Deus. E depois ele chamou o hino. E meus irmãos, quem aqui é Assembleia Raiz? Eu nunca fui, mas quem é Assembleia Raiz sabe que quando o assembleiano pega para cantar um hino com a caixa da pete aqui, ó. E eles começaram, a igreja presbiteriana, e começaram a cantar o hino, e só tinha o piano da igreja. A banda não estava nem tocando ainda, era só piano e as vozes da igreja. Meus irmãos, quando eles começaram a cantar o hino daquela manhã, eu falei, rapaz, que Jesus vai voltar aqui agora. Tamanha a devoção e a dedicação daqueles tradicionais presbiterianos. Cantando com o seu coração, cantando com a sua alma. Meus irmãos, cada leitura do texto, cada oração na igreja, e quando o pastor abriu a palavra para expor as Sagradas Escrituras, eu nunca tinha visto na minha vida, a atenção da igreja era máxima. As famílias lá, tinha família de 8 filhos, tá? 10 filhos, o povo no Mississippi é igual coelho. Tudo assim, ó, sentado em fileira, as crianças com seus coletinhos, suas gravatinhas borboletas, em fileira, 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, 6 anos. As crianças, tudo branquinho, do olho azul, loirinha, igual americano. Olhando para o sermão, ouvindo com atenção, sem baderna. O pastor disse, abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulos 15, 50 a 58, nós vamos estudar a doutrina da glorificação dos corpos por ocasião da segunda volta de Cristo. Ele pregou um sermão de 55 minutos, bem presbiteriano, serião, e a igreja ouvindo, e quando terminou a igreja estava em lágrimas, confessando os seus pecados, de forma tradicional, e eu falei, Deus está aqui, porque não tem a ver com a minha capacidade de demonstrar emocionalmente o quanto eu amo a Deus, mas em Deus ser glorificado na sua palavra, e todo mundo estava entendendo, e eu falei assim, essa é a igreja que eu vou ficar, é mais tradicional do que eu, mas eu quero estar onde Deus está sendo pregado, e cultuado, e anunciado, e meus irmãos, eu desejo para a vida de vocês, que vocês sejam notados na sociedade porque vocês cultuam como crentes. Cristo é o templo. E não importa se a parede é de madeira, se a parede é preta, se tem luz, não importa. Se o púlpito é de madeira ou de acrílico, se tem norde, se tem piano de cauda, ou se canta só salmos e é só nas vozes. Nada disso importa. Porque nada disso é prescrito nas Escrituras. O que é prescrito é que o culto seja feito em espírito e em o quê? Verdade. Esse é o culto que Deus recebe. Ele falou para a mulher samaritana, o Pai está à procura de adoradores, e importa que os seus adoradores o adorem, vão lá? Em espírito e em verdade. Você está disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade? Mesmo depois de um sermão de 1h10? Está disposto? Hoje à noite eu reduzo um pouquinho, tá? Vocês vão estar cansados. Vocês estão dispostos a adorar a Deus em espírito e em verdade? Então, meus irmãos, não importa a roupa de quem está vestido aqui na frente, não importa, Deus está de olho no seu coração. Não importa se você está na Assembleia, na Cristã Evangélica, na Presbiteriana, na Metodista ou Igreja Sem Placa. Adore em espírito e adore em verdade. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar e depois vamos cantar uma música com os irmãos. E a gente vai orar agora, depois desse sermão, então você fecha seu olho aí e acompanha a minha oração, em reverência diante da face de Deus. Senhor Deus, nós fomos trazidos pelo Santo Espírito de Deus para prestar-lhe culto que é agradável. E talvez muitos sem nem perceberem nessa manhã, nós tivemos aqui, desde o início dessa manhã, um chamado à adoração,
uma oração de invocação, cânticos espirituais e hinos e salmos que louvam a Deus. Nós tivemos aqui a leitura de textos bíblicos, tivemos confissão de pecados, tivemos aqui a leitura e a exposição da Escritura Sagrada. Só não tivemos aqui ceia e batismo, mas o resto teve tudo, Senhor. Isso prova, Senhor, que nesse acampamento as pessoas levam a sério o culto a Deus. Mas, Senhor, eu peço que isso não seja algo apenas externo a nós, que no coração de cada um dos meus irmãos que veio aqui hoje pela manhã, especialmente, talvez aqueles que estão mais frios e desanimados, como eu já estive num momento da minha vida, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito aqueça a adoração solene, para que nós sejamos encontrados ligados a Cristo, que é a videira, o templo, e possamos adorá-lo, Senhor, como Nicodemos e como mulher samaritana, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.